Nós estamos no mês de maio, mais precisamente na semana que inclui duas datas que eu considero marcantes para o nosso país. A primeira é 13 de maio, dia da abolição da escravatura. E hoje, 18 de maio, é o dia que marca os 73 anos da criação do Conselho Nacional de Mulheres Negras. Esse conselho foi criado em 18 de maio de 1950 por Maria de Lourdes Nascimento. Em relação à primeira data, 13 de maio, nós sabemos que 135 anos após a abolição formal, devo dizer, da escravidão, nós ainda temos a necessidade de conciliar as agruras desse passado escravagista e colonial com a sociedade que não absorveu a lição de pavimentar um caminho de igualdade material para as pessoas negras, para os ex-escravizados. Isso porque a abolição foi consumada sem um projeto de acolhida e inserção dos ex-escravizados na estrutura social da época. Eles foram lançados à própria sorte. Não houve acesso a direitos fundamentais. Não houve uma efetiva abolição, ou melhor, uma democracia da abolição. A sociedade brasileira não demonstrou a capacidade de lidar de forma satisfatória com os efeitos desse sistema que nos atravessa até hoje. Nós sabemos que até mesmo o movimento abolicionista teve envolvimentos que não necessariamente representavam a luta por direitos fundamentais, a luta pela dignidade da pessoa humana. Havia ali também interesses de alguns setores da elite envolvida no movimento que queria inserir o Brasil em um programa de desenvolvimento capitalista que estava sendo impulsionado pela industrialização europeia. Mas eu gostaria de destacar aqui um nome, sim, este sim, realmente abolicionista. Um soteropolitano, meu conterrâneo, Luiz Gama. Ele foi vendido pelo seu pai, imaginem só, aos 10 anos de idade para traficantes. Depois que sua mãe, Luísa Maim, foi presa em razão de uma revolta escrava. Ele foi para o estado de São Paulo, ali ele foi rejeitado como escravizado, por quê? Pelo fato de ser baiano, porque os escravizados baianos eram considerados insubordinados e rebeldes. Olhem só a etiqueta que era colocada por não quererem se subordinar e ter a rebeldia como marca. Então, ali em São Paulo, Luiz Gama acabou rompendo com o que era traçado para ele, foi alfabetizado, aprendeu diversos ofícios, aprendeu a teoria e a prática jurídica, manuseou o direito para liberar escravizados. Teve uma atuação jurídica e também uma atuação político-literária. Então, assim, Luiz Gama, com seus múltiplos talentos, mostra que a abolição não se deu apenas no âmbito legislativo, como se propaga, né? O exemplo dele é muito ilustrativo em relação a como nós devemos conferir um protagonismo a estes outros sujeitos que foram marcados pela escravidão e ressignificaram suas próprias vidas, contribuindo para a superação dessa manumissão. Né? Então, não estou falando aqui de um autodidata, de um jurista, intelectual, poeta, jornalista, político. Ele pensou o Brasil, ele declamou a liberdade, ele refletiu sobre a própria realidade e conseguiu transformá-la. Imprimiu na história do Brasil, ainda que por vezes silenciada. Muitas pessoas não conhecem Luiz Gama, não ouviram falar sobre Luiz Gama. Mas ele imprimiu, sim, a sua marca de negro, pessoa negra, atuante, idealista, que concretizou, combativo e que transformou a realidade. Então, esse é o primeiro momento, 13 de maio. Agora vamos para o segundo momento, já no século seguinte, 18 de maio. A criação do Conselho Nacional de Mulheres Negras, em 18 de maio de 1950. Esse conselho é considerado um marco do feminismo negro no Brasil. Por quê? Porque pautou a defesa dos direitos das mulheres negras. E ali, à época, com base nas condições dignas de trabalho doméstico, que era principalmente exercido por mulheres negras. Então, a criação do Conselho Nacional de Mulheres Negras buscou trazer visibilidade à interseccionalidade, gênero, raça e classe social.
já que as mulheres negras não tinham, à época, uma participação efetiva em outros movimentos. A participação era limitada. Então, assim, Bell Hooks, ela salienta a invisibilidade da luta das mulheres negras no campo da teoria feminista, mostrando como há diferença no início do movimento feminista, essas diferenças entre mulheres brancas e mulheres negras e mulheres pretas, já que as razões de luta eram diferentes e ainda são diferentes muitas vezes. Tá? Então, o Conselho Nacional antecedeu aquele movimento feminismo negro que foi realmente delineado no final da década de 70. Ele foi fruto da articulação do teatro experimental negro. Então, Maria de Lourdes do Nascimento, ela coordenou o departamento feminino do Teatro Experimental Negro, marco na nossa história, e foi criadora do Conselho Nacional de Mulheres Negras. Esse conselho tinha um departamento jurídico que atendia a população negra. Maria de Lourdes gerenciou o jornal Quilombo, que também era publicado pelo Teatro Experimental Negro, e ela tinha uma coluna chamada Fala a Mulher. Olha só o título, Fala a Mulher. E ela destacava vários temas relacionados a mulheres negras, inclusive a necessidade de participação política de mulheres negras. Então, eu trago hoje aqui, nesse dia de celebração, de lembrar a memória do nosso país, esses exemplos, mas sempre lembrando a necessidade que nós ainda temos de implementar esse projeto de integração, de promoção e de igualização das pessoas negras. Igualdade material. E não só por meio da atuação própria, da nossa atuação. Não só luta nossa, mas uma luta de todos. Porque temos que ter essa convivência social e essa transformação social com base, sim, em laços de solidariedade.